Essa é mais uma aula do componente curricular Sensoramento Remoto e Geoprocessamento, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre análise e interpretação de imagens, que seria o último passo do sensoramento remoto. Então, dentro das fases do sensoramento remoto, nós temos primeiro a fase de aquisição dos dados, onde a fonte de energia emite uma energia no objeto que interage, essa energia é refletida e um sensor capta essa energia refletida, transformando em imagem para a gente, e envia esses dados para a estação para que possam ser feitos os próximos passos. Nós já vimos também, depois que essas imagens são recebidas, nós temos que fazer correções nelas, porque elas vêm com alguns erros ocorridos durante a obtenção das imagens, que nós chamamos de pré-processamento das imagens. Temos uma outra fase que a gente fala que é o realce das imagens, nós melhoramos a qualidade visual delas para facilitar a interpretação. E por fim, a última fase, que nós iremos classificar essas imagens para criar mapas temáticos, facilitando assim a visualização e interpretação das mesmas. A análise e interpretação das imagens, ela corresponde à última fase do sensoramento. Nós fazemos uma confecção geralmente de mapas para esse público leigo, tá bom? E os produtos, sempre são mapas para que essa interpretação fique facilitada. Então, na terminologia da classificação, a gente pega uma imagem, aqui nós temos uma composição, e nós rotulamos cada pixel dessa imagem aqui, a uma determinada classe que nós definimos, que o analista define. Tá bom? E aí vai ficar uma imagem que nós chamamos de imagem temática, onde facilita a nossa interpretação. Nós colocamos em classes aqui, e fica uma imagem que nós chamamos de imagem temática, facilitando essa interpretação. Uma das finalidades dessa interpretação e dessa classificação é verificar, por exemplo, a mudança que nós temos ano após ano. Nós temos aqui 84, 92, 2001, 2010. E ano após ano nós podemos observar aqui as alterações que nós temos que ocorrem, ano após ano, verificando, por exemplo, o quanto foi desmatado, o quanto cresceu de área agrícola, se houve queimadas ou não, monitoramento de queimadas. Nós podemos fazer aqui a evolução dessas queimadas também. Dentro da classificação, nós temos dois grupos. Ela pode ser uma classificação que nós chamamos de classificação manual, onde a interpretação é totalmente visual, requer uma boa experiência do intérprete nesse tipo de classificação, e ela apresenta excelentes resultados, porém, gasta-se muito tempo. Geralmente ela é uma classificação que nós falamos uma digitalização quase em tela. Você vai classificar pixel por pixel, nesse sentido você vai desenhando polígonos e fazendo essa classificação. É excelente esse tipo de classificação, mas gera um custo de tempo muito alto. E outro tipo é a classificação automática, que ela pode ser supervisionada por um usuário ou não, as etapas, e ela é executada geralmente por um algoritmo de computador. É lógico que o usuário, nós temos a classificação supervisionada e não supervisionada. A supervisionada, as etapas são supervisionadas pelo usuário, e a não supervisionada, o usuário somente coloca os parâmetros iniciais para que o algoritmo faça a sua classificação. Ambas têm suas vantagens e suas desvantagens também. Na classificação supervisionada, que o foco dessa aula vai ser falar sobre as classificações automáticas. A classificação supervisionada, ela faz essa classificação dos pixels
Porém, você tem que ter um conhecimento prévio da área para fazer. Então, tem que ter um conhecimento, porque se você vai dizer ao algoritmo quais tipos de feições existem. Ó, vai falar, existe uma floresta aqui, aqui existe uma agricultura, aqui é solo exposto, tudo. Então, você tem que ter esse conhecimento prévio para dizer para o algoritmo o que são as coisas, as feições. Enquanto a não supervisionada, você requer pouquíssimo conhecimento da área. Geralmente, você define a priori quantas classes você vai querer ter. E o algoritmo faz por critérios estatísticos, pega aqueles valores dos pixels e agrupa os pixels de acordo com as estatísticas que a imagem tem. Então, na classificação supervisionada, elas têm as seguintes etapas. Né? A primeira etapa nós chamamos de seleção e coleta das amostras. Então, a gente vai dizer ao algoritmo quais tipos de feições existem. No segundo passo, nós temos extração das amostras de treinamento, né? Das estatísticas. O terceiro passo, a gente vai manipular essas estatísticas para que tenhamos uma qualidade melhor dessa classificação. E, por fim, a classificação da imagem. Na seleção, no primeiro passo, a seleção e coleta das amostras, né, que eu passo agora, você tem que ter uma familiarização com a área, tá bom? Porque você vai ter que conhecer para dizer ao algoritmo inicial quais são os tipos de feições que existem. Então, você vai lá e vai, como dizer, a amostra de treinamento, você vai dizer ao algoritmo o que é o que. Não classificando toda a cena ou toda a imagem, mas a amostragem do que nós temos. Então, essas amostras, né, ela tem alguns critérios que têm que ser seguidos. Essas amostras têm alguns critérios que devem ser seguidos. O número, a quantidade de pixels que você vai desenhar, né, porque você vai desenhar um polígono, dizendo quais os tipos de amostras que tem. Por exemplo, você vai fazer um polígono numa floresta, um polígono num solo exposto, ou na agricultura. Da seguinte forma, você vai lá e desenha um polígono, né, marcando o que seria, né? Por exemplo, aqui seria um polígono dizendo, aqui nesse polígono todo só existe eucalipto. Então, é dessa forma. Dentro desse polígono, ele tem que ter uma quantidade mínima de pixels, né? Geralmente, como nós trabalhamos com 3 bandas, assim, né? Então, você vai ter que ter pelo menos, né, N bandas que estão sendo classificadas. Né? A gente geralmente trabalha muitas vezes com 3 bandas, então tem que ser 3 mais 1, ou seja, tem que ter 4. Só que 4 pixels aqui dentro é muito pouco. Tá? Geralmente a gente prioriza 10 vezes N, o número de bandas. Então, pelo menos 30 pixels em cada amostra de treinamento. Tá? Porém, geralmente, mesmo assim, 30 pixels eu acho ainda muito pouco para uma amostra de treinamento. Mas já dá para fazer, extrair as estatísticas. A forma que o polígono vai ter, pouco importa também. Redondo, pode ser um polígono circular, né? Redondo, pode ser um polígono quadrado ou sem forma, independe. Tudo que tem que ter dentro do polígono tem que ter somente a feição que você está na sua amostra, a sua feição que você está desenhando ou informando ao algoritmo. O número de amostras, isso é importante. Cada classe das amostras devem ter pelo menos, eu gosto de preconizar 10 amostras, porque a gente pode remover algumas amostras para que as estatísticas não estiverem legais, então coloca de 5 a 10 amostras, né? Então, 5 a 10 amostras, eu prefiro usar 10 amostras para que a gente possa ter margem de trabalho aí na próxima pasta, na parte de extração das estatísticas,
ou manipulação das estatísticas, que a gente possa remover algumas amostras que não estão legais. Então, eu gosto de preconizar 10 amostras. Uniforme é a uniformidade das amostras de treinamento, ou seja, tudo que está dentro da amostra tem que ser somente aquela feição. Se tiver coisas aleatórias ali dentro, atrapalha as estatísticas disso daí. Então aqui tem alguns exemplos de amostra de treinamento. Aqui nós temos os polígonos brancos sendo desenhados aqui, dizendo quais são as amostras que eu estou desenhando. Então eu faço vários polígonos marcando o que seriam minhas amostras de treinamento, para dizer para o meu algoritmo o que são os próximos passos a serem seguidos. Feito isso, o algoritmo pega cada uma dessas amostras e extrai os valores numéricos das 3 bandas de cada amostra. E aí ele vai calcular as estatísticas que tem dentro a partir desses valores numéricos. Nós calculamos a média, o desvio padrão, variância, covariância e correlação, né? São geralmente as estatísticas principais calculadas dentro disso daí. Feito isso, a gente pode utilizar aqui, a manipulação das amostras. Nós vemos quais estatísticas tem lá, porque a gente não vai conseguir ver o valor numérico daquilo ali, porque vai ser muita coisa. O que a gente faz? Vemos as estatísticas. Olhamos a análise de histograma, como é que está a frequência das amostras lá. É importante que não tenha heterogeneidade dentro da amostra. É importante que tenha o histograma para cada amostra seja bem conciso, ou seja, o valor numérico seja muito próximo, né, para fazer esse tipo, né. Elipses é um tipo de técnica onde ele faz um espalhamento dos valores numéricos e ele monta elipses dizendo quais os campos que você tem de cada uma das amostras. Essas elipses não podem se cruzar, né, ou devem se cruzar o mínimo possível, né. Então, são tipos de estatísticas que nós temos aí, manipulação. E, por fim, nós temos a classificação da imagem. Na classificação da imagem, né, que é a classificação propriamente dita mesmo, nós usamos os algoritmos para entender, né, o algoritmo olha as estatísticas e, a partir daquelas estatísticas, ele vai pegar esses valores, né, e rotular os pixels restantes da nossa imagem. Restantes não, que isso é quase a totalidade dos pixels. E vai colocar os pixels nos rótulos que você determinou, né? As amostras de treinamento já são as classes que você quer, né? Quando você faz a amostragem, você já diz quantas classes você quer e quais são as classes. Então, aqui nós temos 3 tipos de algoritmos bem famosos, né? Nós temos o algoritmo do paralelepípedo, o algoritmo da distância mínima até a média e um da máxima verossimilhança, tá? Então, vamos lá ver um pouquinho disso daqui. O algoritmo do paralelepípedo, como é que ele faz? Ele tem um valor numérico aqui e ele vai do pixel, né? Então, como é que ele faz para classificar? Ele coloca como uma classe. Ele pega a média da classe que você quer, né? Menos o desvio padrão da classe, para fazer o limite inferior. Nós chamamos isso aqui de limite inferior. E aí, nós temos aqui a média, mais o desvio padrão da classe, e fazemos o limite superior. Vou mostrar um exemplo aqui, fica mais fácil. Então, no exemplo aqui, vamos ver como é que funciona isso daqui. Então, no exemplo da imagem, nós temos, hipoteticamente, 2 bandas, a 4 e a 5, tá? Para facilitar. E nós temos aqui 2 pixels, né, desconhecidos, o pixel A e o pixel B. O pixel A, né, ele tem um valor na banda A tem 40 e na banda B o valor dele é 40. O pixel B, ele vai ter um valor de 10 na banda A e 40 na banda B. Tá?
Então, como é feito isso daqui? Nós temos as estatísticas extraídas aqui, a média da banda 4, tá? Então, a média da banda 4, no valor residencial, é 36, no comercial, 54, no pântano, 20,2, na floresta, 39,1, na água, 9,3. Então, nós temos as médias aqui, e aqui nós temos o desvio padrão de cada uma dessas classes aqui, tá bom? Que foram coletadas aí pelas estatísticas, tá? E aqui nós temos a média da banda 5 para cada uma, né, dessas classes, tá bom? Então, o algoritmo, ele calcula as estatísticas por bandas, né? Então, vocês estão vendo isso aí, ele calcula o valor por banda. Se a gente tiver 3 bandas, ele vai fazer isso para as 3 bandas que você colocou. Então, vamos ver como é que ele vai classificar esse algoritmo. Então, nós temos o limite inferior e o limite superior. Limite inferior, voltando, é a nossa média menos o desvio padrão. E o limite superior é a média mais o desvio padrão. Tá? Então, o pixel A, né, que tem o valor 40 na banda A, o pixel A que tem o valor 40 na banda 4 e 40 na banda 5, como é que vai ser a classificação dele? Pixel A. 40 está dentro entre 31,97 e 41,03? Sim, então ele está classificado aqui. 40 está dentro do 44,98 e 66,42? Não. Então ele não é classificado como residencial, porque as duas bandas têm que estar na mesma classificação. Ele vai ser classificado onde? Aqui, como floresta. 40 está dentro desse intervalo aqui, de 33,98 e 44,21. E o outro 40 da banda B, da banda 5, vai estar entre 20,09 e 41,94. Então, esse pixel A, ele é classificado, né, como... Olha, foi classificado, tá vendo? Ele pegou os dois critérios aqui como floresta, tá? Então, o pixel A aqui foi classificado como floresta, tá bom? Vamos agora lá para o pixel B. O pixel B tem um valor de 10 na banda 4 e 40 na banda 5. O pixel B, então, 10 está dentro de algum intervalo aqui, ó. Vamos passar, limite inferior. Tudo maior aqui, bom, água. Tem um limite inferior aqui, 4. Mas o limite superior é 9, então não está dentro. Né? Então, o pixel A, aqui, o pixel B, na banda 4, ele não classifica em nada. O pixel B na banda 5, ele vai classificar somente aqui, ó, como floresta. Mas, um critério aqui, o pixel, ele tem que ser, né, o valor aí, ele tem que ser... Ele tem que estar contido nas duas bandas. Então, aqui o pixel B não é classificado como floresta. O critério de decisão do algoritmo do paralelepípedo é o quê? Que os pixels devem ser assinalados, né? Ambos os pixels da classe, nas diferentes bandas, têm que ser assinalados na mesma classe. Então, o pixel A é classificado como floresta e o pixel B ele fica sem classificação. Se ele não é classificado, então ele vai ficar sobrando lá e vai ter um critério de decisão. Ele não classifica. E aí já está vendo um problema do algoritmo paralelepípedo. Apesar de ele ter uma
simplicidade nos cálculos, ele tem esse problema. Ele tem pixels que vão ficar sem classificação, vão ficar perdidos na sua imagem. Tá? O outro algoritmo que nós temos é o da distância mínima até a média. O algoritmo ele vai pegar as estatísticas, né, das amostras de treinamento e para classificar ou rotular os pixels da sua imagem, ele vai calcular as distâncias de cada pixel ao valor médio da classe. Né? Então, vamos lá dar uma olhadinha aqui. Essa distância geralmente é calculada na distância euclidiana, calculada pelo teorema de Pitágoras. Então, como é que eu faço esse tipo? Né? A distância do pixel, né, ela vai ser calculada com o valor do pixel na banda, por exemplo, na banda, como a gente vai estar no exemplo lá na A e B, na banda A, menos a média da banda A elevado ao quadrado, né? A gente, para remover o valor negativo, depois a gente joga a raiz quadrada aqui para remover esse valor quadrado. O valor do pixel na banda B, o valor do pixel B, né? Menos a média aqui. Desculpa, eu estou errando aqui. O valor do pixel, vamos lá pensar lá. O valor do pixel A na banda 4, por exemplo, no exemplo anterior, menos a média da banda 4. O valor do pixel A na banda 5 menos o valor do pixel, menos a média do valor da banda 5. Então, é dessa forma que a gente calcula. Se tiver 6 bandas, então vai ter 6, né, valores que a gente chama... Aí a média, o valor menos a média elevado ao quadrado. Nós vamos ter 6 elementos desse aqui. Então, vamos lá ver o exemplo aqui para facilitar. Então, como é que a gente calcula aqui? Lembrando o pixel A aqui, que o valor é 40, né, na banda 4 e 40 na banda 5. A gente está no mesmo exemplo. Então, o valor do pixel é 40 e a distância, a gente já está usando a média aqui, só vai usar a média, não usa o desvio padrão, né? 40 menos 36 elevado ao quadrado, 40 menos 57. Então, esse aqui é o valor da banda A, é o pixel A, valor na banda 4, valor na banda 5. Então, ele calcula a distância aqui, ó. Nesse caso, a menor distância que nós temos aqui é o quê? 4,59. Então, esse pixel vai ser classificado como floresta. Tá? Porque ele pega a menor distância. Para a gente importa o quê? A menor distância dos pixels. Então, o pixel, a menor distância, foi calculado como 4. Então, esse pixel é rotulado como floresta. Então, o próximo pixel, né, o B, ele tem o valor de 40 na banda 4, e 10 na banda 4 e 40 na banda 5. Então, nós pegamos o valor na banda 4, ou seja, 10 menos 36 elevado ao quadrado. Por isso que é importante esse número ao quadrado aqui para remover esse valor negativo aqui, né? Temos a raiz quadrada para depois remover esse valor quadrado, né? Mas a gente remove o valor negativo aqui. Então, a gente chama isso aqui de desvio médio ao quadrado. A gente pega todos os valores aqui, né? Vou falar para vocês, aqui tem um erro, tá? Agora que eu vi, isso aqui deveria ser 10 e não 40, tá bom? Valor 10 e não 40, e nós pegamos esses valores aqui, né? E o valor da banda 5 também, que o valor é 40 menos a média de cada uma das classes aqui. O nosso pixel, nesse caso aqui, vai pegar o menor valor é qual? O menor valor a menor distância é qual? É 15. Então, aqui, ó,
o nosso pixel é calculado como? Nosso pixel é calculado como pântano. Vantagem desse tipo de algoritmo. Ele vai classificar todos os algoritmos. Ele vai rotular o seu algoritmo em qualquer... obrigatoriamente ele coloca em uma classe. Desvantagem, né? Você pode forçar o algoritmo a colocar o pixel em uma classe, mas a distância, por exemplo, está muito grande para todos, né? E aí ele coloca numa classe, forçando a classificação do algoritmo, podendo causar um erro mais à frente. E por fim, nós temos o algoritmo da Vero máximo semelhança, que ele calcula a probabilidade do pixel estar associado a uma determinada classe, né? Então, vai ter Então, o algoritmo da máxima verossimilhança, ele vai utilizar uma regra de decisão, né, que ele vai calcular a matriz de covariância das bandas, né? Ele vai pegar os valores numéricos das amostras de treinamento e calcular a matriz de covariância. Calculando essa matriz de covariância, né, ele pode determinar a probabilidade que cada pixel vai estar associado a cada classe. A gente não vai fazer esses cálculos aqui, tá bom? Então aí o algoritmo para ajudar a gente para isso, o computador é para isso. Então, esse é finalizando o algoritmo de máxima verossimilhança, nós temos agora a classificação não supervisionada, né? A gente finalizou a classificação supervisionada e a classificação não supervisionada. Como ela funciona, né? A princípio vocês vão ver que é uma maravilha, mas depois não é tão legal assim não. Ele não requer muito conhecimento da área. Você somente quer um número de classes que você deseja. O algoritmo ele varre a imagem inteira e busca características espectrais semelhantes entre os pixels e vai agrupando eles. E aí depois, e aí que está a parte que para mim é a grande defeito, ou seja, que nós temos que não é legal dentro do algoritmo, é o quê? O analista vai ter que olhar cada uma das classes que ele viu e tentar entender o que é aquela classe que ele jogou. Tá? Então, cabe ao analista identificar as classes e nomear elas. Tá bom? Então, é importante, né, em conceituar que nós temos dois diferentes tipos de informação aqui. Nós temos as classes espectrais, que é um agrupamento de pixels que tem características semelhantes, né? Principalmente na parte estatística de valores numéricos dos pixels. Né? E temos as classes informacionais, né? Que são as classes que o analista deseja: solo, floresta, pasto, água. Né? Então, vamos lá ver isso aqui. Então, nas etapas da classificação não supervisionada. No primeiro momento, o analista coloca o número de classes que ele deseja, por exemplo, 10. Né? Depois, o algoritmo arbitrariamente seleciona 10 pixels. 10 pixels, por exemplo, você colocou 10, ele vai selecionar 10. Se você colocar 5, ele vai selecionar 5 aqui. Tá? A gente está trabalhando com 10, vamos conseguir com 10 aqui. Ele seleciona arbitrariamente 10 pixels dentro da sua imagem. E ele vai funcionar como a média daquela classe. Em seguida, todos os pixels da imagem são assinalados a uma das 10 classes, né? Pelo critério da mínima distância aqui, né? Da distância euclidiana que a gente viu anteriormente. Então, o algoritmo vai recalcular as novas médias, ou seja, ele vai selecionar 10 classes novamente, tá? E vai assinalar esse processo, né? Ou seja, todos os pixels vão ser assinados novamente essas 10 classes. Então, ele vai ter um processo de interação aqui. Tá? Só que, entre
esse processo aqui, ó, ele pega aqui, seleciona algo e recalcula a nova média, né? Então, ele recalculou e ele vai voltar para cá, né? Ele vai fazer um looping aqui dentro, né? Ele faz esse looping aqui. Ele faz esse looping dentro das duas classes aqui. Ele, né, recalcula a nova imagem, segue todos os pixels, seleciona novos 10 pixels, classifica todos. Então, nesse looping aqui, ele vai ganhar experiência, que a gente chama. Então, ele vai entendendo como é que estão as classes agrupadas, né? Então, ele vai agrupando já, ganhando experiência para que a diferença entre os processos, entre o passo anterior e o passo atual, fique menor. As diferenças entre as classificações. Então, nesse processo de interação, interação é uma palavra bonita para falar que é um método de tentativa e erro, tá bom? Então, ele vai girar, vai gerando, até não ter diferença entre as duas classes. Não tendo diferenças entre os dois passos, ele finaliza a classificação, né? Ele vai rotular as classes espectrais em classes informacionais, o analista final aqui, tá? Então, vamos ver aqui, né, como é que a gente avalia essas imagens agora. No processo, ou seja, a gente faz a classificação das imagens. Feita a classificação das imagens, é necessário a gente avaliar a qualidade que essas imagens, né, têm. Tá certo? Como ficou a qualidade dessa classificação, né? Então, nessa qualidade dessa classificação aí, tá certo? A gente vai utilizar, geralmente, uma interpretação, né? Uma verdade de campo, nós chamamos, né? Ou a gente vai a campo verificar se essa interpretação foi correta ou não, né? E a gente vai comparar com essa verdade de campo que a gente adota, tá? Então, nessa avaliação, né, a gente vai calcular duas matrizes importantes, tá bom? Nós chamamos a matriz de comissão e a matriz de omissão, tá bom? Para que possamos calcular aqui também, né, o nosso erro de exatidão, né? A gente temos vários erros de exatidão, total, tem índice capa, né? Para a gente verificar, né, como é que está a nossa qualidade aqui. Então, o nosso primeiro erro, né, nós temos a matriz de contingência, que é calculado, né, a matriz de referência aqui, que a gente chama de nossa verdade de campo. Então, uma imagem de referência é a nossa verdade de campo, imagem temática é o que nós iremos calcular. Então, nós temos os erros de omissão e os erros de comissão. Tá? Os erros de omissão são pixels omitidos de sua classe correta e assinalados em outra classe. Os erros de comissão são pixels erroneamente incluídos em uma classe, quando eles deveriam estar assinalados em outra. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque depende da sua referência aí, né? E nós temos a exatidão e a exatidão do usuário, que a gente calculada. A exatidão do produtor é obtida dividindo-se o número total de pixels, né, assinalados em uma determinada linha, né, enquanto que a exatidão do usuário, tá bom, é obtida dividindo o número total de pixels corretos em uma classe pelo número total de pixels que foram classificados naquela classe, isto é, na coluna, tá bom? Então, produtor nós iremos calcular pela linha e o usuário nós iremos calcular pela coluna. Então, no nosso exemplo de matriz de erros aqui, tá? Nós temos imagem de referência, verdade de campo, e imagem temática, né? Então, os pixels que a gente vai analisar lá, a gente geralmente faz uma amostragem também, né?
Então a gente coloca lá, 45 pixels, né, foram assinalados na classe água acertadamente, né? Então, água foi acertadamente. Pasto foi acertadamente. Brejo foi acertadamente. Vamos agora para os problemas. Então, na nossa imagem, né? Pasto aqui, 10 pixels aqui, ó, foram assinalados, né, de forma errada, né? Eles foram classificados como pasto, mas deveriam ser água. 5 pixels foram classificados como brejo, como pasto, mas deveriam ser brejo. Tá? Então, esses são os dois erros. Então, nós temos os dois erros aqui. Ó. Nós temos esse é um erro e esse é o erro aqui. Tá? Assim como nós temos na água. Em 45 foi acertado como água. Né? 2 pixels foram classificados como pasto, foram classificados como água, mas deveriam ser pasto. E 6 pixels que foram classificados como água deveriam ser brejo. Tá? E no último aqui, né? 6 pixels que foram classificados como brejo deveriam ser água. Né? 1 pixel que foi classificado como brejo deveria ser pasto. Então, esses são os nossos erros que nós temos aqui. Os acertos estão colocados aqui, ó, na diagonal da nossa matriz. Tá? Então, vamos lá para os cálculos aqui, né? Os erros de omissão, ou seja, eles foram omitidos da classe, né, errado. Então, os erros omitidos, ou seja, esses 2 pixels, esses 10 e o 6 aqui, ó, eles foram omitidos da classe água. Eles deveriam estar na classe água aqui. Então, o erro de omissão aqui foi quanto, né? Nós temos um total aqui de 61 pixels na classe água, né? Então, nós temos 16 dividido por 61. Então, nós temos um erro de omissão de 26,20% aqui. Então, tá aqui. Para a classe, por exemplo, os erros de comissão, né, eles foram erroneamente colocados, né, na classe água, ou seja, eles foram... Presta atenção, olha a diferença aqui. Eu estou aqui dentro da minha coluna, então estou trabalhando com a minha imagem classificada. Quando eu estava na minha linha, trabalhando com a minha imagem de referência. Por isso que eles foram omitidos, esses 2 pixels foram omitidos da classe água, esses 16 pixels. Esses 8 pixels aqui, eles foram classificados erroneamente como água. Né? Então, por isso que é uma matriz de comissão aqui. Né? Então, a matriz de comissão, 8, 6 mais 2, 8, dividido pelo total, que é 53. Então, 45 mais 6, 51 mais 2, 53. Então, 8 dividido por 53 deu 15,09%. Então, meu erro de comissão foi de 15,09 aqui. Então, nós temos as duas diferenças de erros aí, né? Erro de omissão e erro de comissão. Comissão foi erroneamente colocado aqui como água, quando não deveria ser água. E esses pixels aqui, esses 16 pixels, eles foram omitidos da classe água. Então, é o erro de omissão. Tá? E agora vamos lá para a exatidão, né, do produtor. Tá certo? A exatidão aqui, nós vamos ter o quê? A soma da linha, isso, dividido pelo total. Então, a exatidão do produtor é o quê? É a linha aqui. Vamos lá pensar na linha aqui. Então, exatidão do produtor, né? 45,
que é a nossa exatidão que nós tivemos, dividido pelo total da linha, 61. Então, 45 dividido por 61, 73,80%. Tá? Exatidão do usuário. O usuário aqui, ó, pensando na imagem classificada. Produtor, imagem, referência. Então, nós temos 45 pixels assinalados corretamente, dividido pelo total, 53. Então, 45 dividido por 53, 84,91. Então, aqui nós temos, tá, a nossa exatidão do usuário. Tá certo? Então, aqui nós calculamos todas as nossas variáveis aqui, as exatidões e os erros, tá bom? Nossa matriz de contingência. O índice de exatidão global vai ser o quê? Nós pegamos os nossos acertos, que são quais? Nós temos aqui, ó, a nossa diagonal, né? Lembrando aqui a nossa diagonal, ó. Então, nós temos 45, 15 e 52, dividido pelo total dos pixels. Então, a nossa exatidão aqui, né, vai utilizar os valores de 45, 15 e 52, a soma disso, dividido pelo total. Então, a nossa exatidão global foi de 78,90. O nosso índice kappa, que é o mais utilizado para esse tipo de classificação, tá? Nós iremos pegar a matriz aqui. Vamos lá calcular o índice kappa para facilitar, né? A gente vê uma equação dessa e a gente fica um pouco assustado. Vamos lá ver aqui. Então, o nosso índice kappa. Vamos lá pegar os valores aqui para facilitar no nosso exemplo. Nós temos o valor total vezes a nossa exatidão, que foram os pixels que nós colocamos acertadamente no local, dando um total de 115. Tá? Nós pegamos o valor de cada uma os valores totais, ó, total que nós temos na classe água aqui, total na classe água aqui. Então, 61 vezes 53 mais 18 vezes 30 mais 63,59. Fazemos a primeira etapa aqui. 2.000, né? 20.146 é o valor de 142 ao quadrado aqui. Tá bom? Menos, né, o mesmo termo aqui em cima. Tá? Então, o que está diferindo aqui é o valor inicial aqui. Tá bom? Em vez de ser 142 vezes 142, é 142 vezes o nosso acerto. Aqui embaixo é o quê? 142 vezes 142. É isso que está alterando o nosso índice kappa aqui. Fica fácil o cálculo dessa forma. Tá bom? Então, né, aqui nós temos uma exatidão de 66,45 no nosso índice kappa aqui. Tá bom? Que é geralmente o mais utilizado. E aí nós temos o kappa condicional, né, que é referente a cada uma das classes em si. Então, nós utilizamos o quê? Ó? O valor total dos pixels, né, vezes o acerto da classe e o valor aqui da linha vezes a coluna da classe. A gente está vendo a classe água. 142 vezes 61, que é o total, né, da classe. Aqui é o acerto, aqui é o total da classe. Vezes aqui, nós temos a linha vezes coluna aqui.
Então, nós temos o índice capa condicional para cada uma das classes, para entender o que está mais problemático entre todas as classes. Tá bom? Para finalizar essa aula, que já está até muito longa, nós temos uma última lista de exercícios a ser feita aí e ser entregue. Tá bom? Então, agradeço a todos, tá? E um abraço.